A atuação gigante de Cássio. Atuação nota 10 do Cássio, que garantiu o empate do Timão na Libertadores. Resultado importantíssimo do Timão. Importantíssimo. Eu conto os detalhes para vocês. Todos os detalhes. Cereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Que atuação, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal dos Ceretos. Que atuação do Cássio, hein? Que defesa do Cássio, que defesas do Cássio, que jogo do Cássio, gigante, gigante. Cássio fez uma atuação nota 10 do Cássio e que garantiu, né? Garantiu o empate, o resultado importantíssimo de empate contra o Deportivo Cali. Eu conto todos os detalhes para vocês, mas antes um recado especial da Bet7k. Se liga na Bet7k, faça o seu cadastro agora. O site de apostas, o maior site de apostas esportivas do Brasil. E é o seguinte, se você apostar R$50, você ganha o dobro. R$100. Se apostar R$100, você ganha o dobro. R$200. Ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Link na descrição do canal. Bet7k. Cássio, que defesa. Ó, o Cássio é o seguinte, nota 10 para o Cássio, goleiro do Corinthians. Lembrou o Cássio de 2012, o maior goleiro da história do Corinthians. Né? O Cássio que foi campeão da Libertadores, o Cássio que foi campeão do mundo. Se não fosse o Cássio, o Corinthians não teria sido campeão da Libertadores. Se não fosse o Cássio, o Corinthians não teria sido campeão do mundo. O Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians. E o maior jogador, eu diria a você, da história do Corinthians. Concorda comigo? Faça o seu comentário aqui. Deixe o seu comentário. Você concorda comigo? O Cássio é o maior jogador da história do Corinthians. O Cássio fez uma defesa espetacular no primeiro tempo, né? Fez essa defesa, esse momento do pênalti, né? Que foi o momento, o lance capital do jogo, né? O Theo Gutierrez, de mãos na cintura, o Cássio olhando para o Theo Gutierrez, paralisou o Theo Gutierrez, como se fosse uma serpente olhando para o Theo Gutierrez, e o Cássio fez a defesa, uma defesa espetacular, que garantiu o empate ao Corinthians. O Corinthians esteve perto da derrota, né? Não fosse esse pênalti defendido pelo Cássio, o Corinthians teria perdido o jogo, mas também esteve muito perto da vitória, porque se não fosse o pênalti desperdiçado pelo Fábio Santos, o Corinthians teria vencido o jogo, né? E o Fábio Santos, que tem um aproveitamento de pênalti impressionante, né? Os últimos 200 pênaltis, sei lá, um aproveitamento de pênalti absurdo. Ele não perde pênalti. Não perde pênalti. É bola na caçapa, né? E ele teve a chance de fazer o gol e acabou desperdiçando, mandando a bola lá em Bogotá. Mas tudo bem, o Fábio Santos tem muito crédito na história do Corinthians. Também é um jogador importantíssimo na história do Corinthians. E esse resultado de 0-0 tem que ser comemorado. Tem que ser comemorado. Por isso é que o Cássio tem que ser... Eu nunca mais vou criticar o Cássio na minha vida. Porque o Cássio voltou a ser aquele goleiro de 2012, né? O goleiro gigante pela própria natureza, né? Gigante, o maior goleiro da história do Corinthians. Porque ao final da Libertadores, a gente pode chegar à conclusão que se não fosse o Cássio, o Corinthians poderia não ter se classificado à próxima fase da Libertadores. Porque esse resultado deixa o Corinthians ainda na liderança da competição. O Corinthians tem 7 pontos. O Boca Juniors venceu o Always Red. Está na segunda posição. E o Corinthians depende de uma vitória. Se o Corinthians vencer o Always Red na última rodada, ele está classificado matematicamente, independentemente de outros resultados. Antes vai ter o jogo contra o Boca. É claro que é um jogo muito difícil lá em La Bombonera. Outro destaque importantíssimo do jogo foi o Jô. Segundo o Vitor Pereira, o Jô fez um jogo fantástico. E presta atenção, olha como ele tá magrinho. Ele emagreceu, o Jô. Perdeu peso,
né? Botou na cabeça que tem que, ó, presta atenção, Jô, sabe? Para de ir pra balada, né? E tá resolvendo. Fez um jogo fantástico mesmo. Ganhou todas as bolas no ataque, fazendo o pivô, dando assistência para os jogadores do Corinthians, quase fez um gol, não fosse uma defesa impressionante do goleiro do Deportivo Cali, ele teria feito também o gol da vitória, mas fez um jogo, como disse o Vitor Pereira, absolutamente fantástico. O Vitor Pereira, que mais uma vez fez o rodízio dos jogadores, o William e o Renato Augusto começaram no banco de reservas, surpresa na escalação, o Vitor Pereira é o técnico Kinder Ovo. A cada jogo, uma surpresa na escalação. Porque ele explicou depois na entrevista coletiva o seguinte: o William sentiu um desconforto muscular e não poderia jogar os 90 minutos. Então estava planejado que o William jogaria apenas 30 minutos, porque ele jogou o jogo todo contra o Fortaleza, e foi um jogo muito duro, o William tomou muita pancada. E o Renato Augusto não tem jogado os 90 minutos. Nos últimos jogos ele tem entrado, saído, joga um primeiro tempo, às vezes joga o segundo tempo, enfim, o Renato Augusto não está bem fisicamente, ele quer o Renato Augusto mais descansado, por isso o Renato Augusto começou no banco de reservas, o Giuliano começou entre os titulares, mas o Giuliano teve uma atuação apenas discreta. O Mosquito jogou bem, hein? Tomou bastante pancada, cansou de tomar pancada, os jogadores deram porrete no Mosquito, 3 jogadores diferentes do Deportivo Cali tomaram cartão amarelo por causa do Mosquito, que infernizou a defesa adversária. E a preocupação do jogo foi a contusão do Fagner, que logo nos primeiros minutos saiu machucado com um entorse e um trauma na perna direita. E ele vai ser melhor avaliado, mais bem avaliado, no retorno do Corinthians ao Brasil. Tomara que não seja nada de grave, porque o Corinthians já perdeu, né? O Corinthians já perdeu o Paulinho para a temporada. O Paulinho não vai jogar mais a temporada, por causa da contusão que ele teve no joelho. Tomara que com o Fagner também não seja assim. E depois que o Fagner saiu machucado, o Piton entrou na lateral direita. Veja você, o Piton entrou na lateral direita. E até que deu conta do recado, embora seja canhoto, né, embora seja lateral esquerdo, ele deu conta do recado lá na lateral direita. Empate importantíssimo do Corinthians. Esse empate tem que ser muito comemorado pelo time do Corinthians. Deixa o seu like para fortalecer o canal, tá? Deixa o seu like e olha, faça a inscrição, você que está aí me vendo, você que está me ouvindo, faça a inscrição e aperta a opção lá no sininho de todas as notificações, para você receber todas as notificações. Você já fez isso? Você já fez isso? Faz isso para mim, assim que terminar o vídeo, você aperta todas as notificações, tá bom? Faz a inscrição no canal e aperta o sininho com todas as notificações. Me segue lá nas redes sociais, @cardocereto, no Instagram, @cardocereto, no Twitter. Deixa o teu comentário aqui, ó, eu dei nota 10 pro Cássio, nota 10 pro Cássio. O Jô teve uma atuação fantástica. O que é que você achou desse jogo do Corinthians? Faça o seu comentário aqui, deixe o seu comentário. A tua opinião é muito importante aqui no canal do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Hoje à noite tem, hein? Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.